Entrando novamente, então, hoje nosso encontro, boa tarde para todo mundo. Hoje nosso encontro é com a neuropsicopedagoga Cláudia Pimentel, psicopedagoga com conhecimento no método ABA. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Onde ela, como profissional, vai poder nos orientar, nos ensinar, trocar uma experiência, sobre a visão do profissional. Hoje nós não estaremos trocando experiências com outra mãe, mas estaremos então com a Cláudia. Vou chamá-la. Já chamei, vamos aguardar. E hoje nós temos o Felipe, como sempre, né, participando, porque ele participa de tudo, né? Ele não fica de fora. Estamos aguardando mais um pouquinho, então a Cláudia aceitar o convite para nós começar a nossa conversa de hoje, o nosso encontro. Cláudia, tu recebeu o convite para entrar? Estamos aguardando só ela aceitar o convite para entrar para nós começar a conversar um pouquinho sobre autismo, né? Ela vai contar um pouco sobre a sua especialização, como o autismo chegou na vida dela, né? E hoje ela faz parte da Associação APAC de Bento Gonçalves, onde ela coordena o trabalho lá, que é um centro de apoio autista. Estamos aguardando só ela entrar. Tá escuro, daqui a pouco ela aparece aqui. Cláudia, tá me ouvindo? Nós estamos com um probleminha no sinal aqui, eu não estou vendo a Cláudia. Vamos ver só um pouquinho, ver o que... Estamos com um probleminha na conexão. Ela já está entrando, mas não está aparecendo. E aí agora ela vai ter que mexer lá para poder aparecer para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está entrando agora, vocês estão me ouvindo bem? Se alguém tiver aí, me diz aí se estão me ouvindo bem. Cláudia, obrigada, Silvana. Cláudia, Só um pouquinho que eu vou virar, só um tá pouquinho. bom. Eu vou virar a câmera. Só um pouquinho. Tem a Sil aí que eu vi. Sim, eu vi. Eu pedi para me dizer se estão ouvindo bem, né? Boa tarde. Oi, gente. Vira, tu Eu tá. tô te ouvindo bem. Só um pouquinho que eu vou ajeitar Tá, agora aqui. sim. Tá? Melhor, né? Agora sim. Beleza. Tá me ouvindo bem? Então tá. Tô. Aham. Que bom. Tranquilo. Hoje nós temos um convidado especial, Felipe. Ele, Oi, Felipe. ele sempre participa dos nossos encontros, então, como o nosso vídeo, nossa conversa, ela é totalmente caseira, poderão ouvir alguns sons e é o Felipe atrás de mim. A claridade da janela aqui
me tira todo o foco. Acho que melhorou um pouquinho, né? Vocês conseguem me ver? Agora sim. Aham. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Mira Maier, sou mãe do Felipe, um jovem autista, tem 23 anos, e eu comecei a fazer esses encontros para a gente trocar experiências sobre autismo, né? Trocar experiência entre mães e também poder ouvir o lado do profissional. E hoje a minha convidada especial é a Cláudia Pimentel. Ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e ela também está na frente do trabalho da PAC, que é um Centro de Apoio Autista em Bento Gonçalves. Ela tem um conhecimento sobre ABA, que é um método, né, para atendimento. Então, Cláudia, hoje seja muito bem-vinda a esse encontro para nossa. E eu queria começar te dando a oportunidade para te falar um pouquinho de como foi a tua especialização, falar mais sobre a tua especialização e como foi que o autismo chegou até você. Então, a Mira já me apresentou, né? Sou a Cláudia. Eu trabalho, então, na coordenação da Associação para Autistas Conquistar, que atende jovens e adultos autistas. Então, assim, a minha caminhada com a educação inclusiva já é de longa data. Então, sempre trabalhei na inclusão e desde 2015, então, passei a conhecer um pouquinho mais sobre o autismo, né? Conviver, né, com o autismo. E assim, o nosso diferencial ali na associação é atender, então, essa faixa etária, né? Que é de jovens e adultos. Eu até falava com a Mira no dia anterior ali que a gente estava combinando, trocando umas ideias, né? Para a live de hoje, que a gente sempre ouve falar muito de criança, né? A criança autista, né? Só que essa criança autista, ela vai crescer, ela vai entrar na adolescência, ela vai passar por todas aquelas fases, né, que vocês sabem quais são ali na adolescência também, vai se tornar jovem e depois, né, adulto. Então, a ideia realmente ali do nosso trabalho na associação foi abraçar essa faixa etária, porque, como vocês, muitos de vocês já sabem e conhecem, que em Bento Gonçalves tem a escola, né, Caminhos do Aprender, que atende, então, as crianças, né, então eles entram ali com 7 anos e eles saem com 18 anos, e a partir daí eles não tinham mais um local, né, para frequentar. Então, a gente pensou então em abraçar essa nova faixa etária ali. Então, essa é a ideia do nosso trabalho, né? Trabalhar com os grandinhos, né? Então, são as nossas crianças grandes, né? Porque quem conhece, né, quem convive, sabe, né, que eles nunca deixam, né? Não vão deixar de ser as nossas crianças, né? Precisam de todos os cuidados, de todos os olhares, né? Só que esses olhares são diferentes, né? Até em função dessa faixa etária. Deve saber bem, né, Mira, Sim. agora com o Felipe nessa faixa de idade que ele tem, eu vi ali que entrou algumas mães que também têm já os filhos já jovens, né? E, e é isso, né? Então, assim, o que eu sinto com o nosso trabalho ali com eles, né? Claro que cada um é único, é individual, cada um tem suas necessidades, mas eles agora, nessa faixa assim, etária, eles já passaram por várias, né, por várias transformações, até assim as questões do corpo, né, bem orgânicas mesmo, e que agora eles encontram assim uma certa estabilidade, até na questão da medicação, né?
Eu acho que, Mira, tu pode também colocar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre isso, porque é bem importante, né, porque lá no início eu tenho certeza que vocês como mães, né, quem cuida, quem é o responsável, né, dessa pessoa que tem autismo, Sim, meu Deus, conseguir, né, encontrar uma medicação adequada, uma medicação, né, que seja realmente eficaz, né, que não vá desestabilizar um outro lado, né, não é fácil, né? sim. Para chegar até aqui, algumas mães que estão agora vendo no ao vivo e vão ver depois no gravado, nós já temos toda uma história para chegar até na PAC. Nós Pois começamos é. há muitos anos atrás, eu creio que há 18, 20 anos atrás. Nós começamos e nós conhecemos a Mafa e Farroupilha. Na época, Isso. quem coordenava o trabalho lá era a saudosa Ana Esmeralda. Ela veio contribuir muito para os nossos conhecimentos e ela veio nos ajudar a abrir um espaço em Bento Gonçalves para atender essa clientela que tinha já na época um certo número considerável, imagina agora quanto cresceu. Nós abrimos então, junto com a ajuda da Ana Esmeralda, com a Anitta e outras mães, né, a Associação Gota d'Água, que hoje é a Tá. PAC, né? E hoje não é. Isso. E nós lutamos também e conseguimos, né, com muito custo, a abertura da escola Caminhos do Aprender, onde o Felipe fez parte da história da Gota d'Água, da história do Caminhos do Aprender, e aí quase que ele entra na PAC, porque daí eu vinha me mudar, e aí eu não fiz parte. Então, hoje nós temos uma consciência um pouco maior. Na minha época, quando nós começamos a caminhada, nós não tínhamos, nós não ouvíamos falar, nós, os profissionais não eram especializados, eles tinham educação infantil, né? Nós tivemos a grande participação da nossa história também da Neide Rossetti, que nos ajudou, ela era diretora na época, entre outros profissionais também que, vou dizer a verdade, eles aceitaram por amor, porque não falava sobre o autismo, a especialização não era valorizada, não era incentivada, motivada entre os profissionais, ou seja, tipo assim, não agregava em nada na época a carreira profissional desses profissionais, então eles entraram nessa caminhada na época mais por amor e lutamos juntos para que essa realidade mudasse. Graças a Deus eu creio que mudou, porque pós eu vim conhecer a Associação Pandorga no comando da Raide do seu Nelson, que são pessoas incríveis que estão num trabalho maravilhoso em São Leopoldo também, e eles fazem também o trabalho de formação. Então, muitos Isso. procuram para formação e outros, então, procuram outros caminhos, mas hoje já é. A Cláudia estava falando sobre a medicação. A medicação, para nós como pais, é muito importante e para os profissionais também, porque o autismo ele é parte comportamental. E eles são únicos. Embora, assim, para te identificar um autismo assim, a olho nu, sem, assim, antes de passar por uma anamnese, eles apresentam uma série de comportamentos. Mas a medicação é importante para eles estabilizarem, para eles pararem, para eles conseguirem receber nós entrar no mundinho deles e nós também, porque é um aprendizado constante, a gente tem que, né? E a medicação é importante, porque e a medicação também, ela varia muito da aceitação do paciente. Eu falo pelo Felipe. O Felipe teve uma série de experimentações para chegar na medicação que ele está hoje, que estabilizou o comportamento. E para que o profissional receba, porque o profissional ele vai ficar algumas horas, alguns dias da semana. Ele precisa desse, como eu vou dizer, dessa conexão pai profissionais, dessa, Isso. né? Para que o trabalho dê frutos, que ele já é um trabalho que vai dar frutos lentos, né? A longo prazo. Então a medicação é Longo prazo. importante. Ela é importante para que o profissional consiga chegar nessa clientela, chegar nessas crianças, jovens, né? Como ela bem falou, a gente fala Mira, tu sabe,
desculpa te interromper, mas é uma coisa que é muito importante. E nós, como profissionais, a gente sente muito isso. A gente sente quando não tem essa parceria, né? Isso. Então, é uma parceria que tem que ter família e escola, instituição, enfim, né? Associação. Porque a gente percebe, né? A gente percebe, a gente sabe quando o nosso educando, por exemplo, que chega lá na PAC, que ele não está medicado. Ou, de repente, aquelas mães que acham que, ele está bem, eu só vou dar, né? Ele está bem, então não precisa mais, tira a medicação. Né? Aí desestrutura completamente, né? Desestrutura ele lá na família, né? E aonde ele estiver. Então, como é importante, né? Como é importante. Como é importante mesmo, isso até para que a gente possa lidar com eles, né? Porque alguns são agressivos a terceiros e outros são agressivos somente com ele mesmo, né? E, Eles, né? e a dificuldade do cuidado é muito grande. E a gente tem que entender que eles se portam com os pais em casa de uma forma e na instituição de outra, com terceiros de outra. E eles são perceptíveis e eles conhecem, né? Eles sabem quem vai aceitá-los, quem vai gostar deles, quem vai, né? Eles percebem e eles vão demonstrar. Então, a medicação, essa Sobretudo. parceria é de extrema importância, sim, e, e nós temos que falar também sobre aceitação, né? Porque o diagnóstico precoce ele é muito importante para que haja grandes avanços, mas a aceitação dos pais nesse primeiro diagnóstico, muitos têm a clareza de entender como, né? Mas muitos não aceitam. Então também tem que ter todo esse carinho, esse cuidado, essa atenção na hora de ingressar também, né, numa instituição. Então não é só o fato de a gente ter essa conexão, mas também ser avaliado como um todo. Né? É muito bonito dizer o autista individualizado como um todo, mas na prática tem que haver isso. Tem que haver isso, né? E fala um pouquinho, então, Cláudia, da tua especialização, que ontem, quando nós fomos votar ali, tu me disseste que psicopedagogia, neuropsicopedagogia, ela tem algumas diferenças, né? Isso aí. Então, ahn, o que a gente. Ambas, né? Tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia, a ideia é trabalhar realmente a partir daquele diagnóstico, né? A gente recebeu o diagnóstico, por exemplo, né? Autismo, e aí o foco é qual, né? São nessas possibilidades que a gente pode trabalhar, né? Com aquela criança, com aquele jovem, enfim, com aquele adulto. Né? Então, a ideia, né, tanto de uma quanto a outra, e nos meus cursos também que eu tenho feito de aba, né, em aba, também a ideia é essa, né? Que possibilidades, né? Então, a partir de um diagnóstico, a partir de uma avaliação, que trabalho fazer, que intervenção, né? E essa intervenção, ela só vai ser realmente positiva se a gente conseguir, então, ter essa parceria também, né? É um trabalho conjunto, é um trabalho que começa lá na família e se estende, né, com as pessoas que vão atender a pessoa com autismo, seja ela na escola, seja na associação, enfim, né? Sim. Então, e hoje, o que eu vejo, assim, quando eu falo com as mães algumas mães mais jovens, né, que estão tendo agora, recebendo agora o diagnóstico de autismo dos filhos, quantas possibilidades diferentes elas têm neste momento, né? Coisa que vocês não tiveram, Sim, né? Então eu lembro muito bem conversando lá com o seu Sebastião, com a Anitta, que não sabiam, né? Não sabiam o que era, sim. né? Então assim foram descobrir lá por 10, 11 anos, né, de idade, 12 anos, a Dai, por exemplo, né? E aí, imagina, né, nesse tempo todo
o que se deixou de fazer, né? sim, Então, então, as especializações estão aí, né? Os profissionais eu sempre incentivo muito. Então, assim, a gente sempre tem muitos estagiários trabalhando conosco ali na associação, para que continuem nessa caminhada, né? Porque sim, a gente precisa de profissionais, a gente precisa de pessoas que trabalhem, né, nesta área da inclusão. É importante, seja qual deficiência for, né? A gente precisa, né? E você sabe o quanto é necessário. E quanto é necessário que todos eles tenham direito aos atendimentos, né? sim, Seja ele com os psicólogos, psicopedagogo, enfim, neuropsicopedagogo, fono, e a gente sente aqui em Bento também, é uma coisa que é uma coisa que é nossa realidade, uma defasagem, né, sim, de atendimentos porque os profissionais não estão qualificados, eu digo até assim, na rede municipal, né? Quando vai para um atendimento de um dentista, né? Por sim, exemplo, sim, uhum, como precisa. Então, em todas as áreas, né? Então, eu acho que muito se evoluiu, mas ainda tem muito né? A gente chão, precisa muito chão. de muita caminhada pela frente, né? E Sim, não é fácil, né? Então, eu vejo nós lá também na associação, é tudo com muita luta, vocês sabem também, né, que participaram ali da Gota d'Água, porque é tudo muito difícil, tudo com muita dificuldade, mas como tu disseste, com muito amor, né? sim, Porque a gente tem que abraçar essa causa e seguir em frente. Eu sempre digo, fazer do limão uma limonada, né? sim, Para que as coisas aconteçam realmente, para que eles se desenvolvam e a gente sabe o quanto, né, Mira, eles se sim, desenvolvem, né? sim, Quanto eles estão sempre atentos a tudo, eu vejo ali, eu tenho acompanhado as tuas falas, as tuas lives, quanto o Felipe fica ligado, né? sim, Quanto ele tá sempre assim, tu conversa com ele tá sempre te dando algumas respostas e sim, essas respostas a gente vai aprendendo no dia a dia, né? sim, Ali percebendo, né, com eles. E é muito. O autista a gente precisa observar muito, né? Então, assim, ó, para que a gente consiga ter uma intervenção eficaz, a gente precisa sim, sempre atento a qualquer detalhe, aquele detalhe ali faz a diferença, né, nós ali na associação, na nossa intervenção, né, sim. no nosso trabalho. Até porque alguns são verbais, outros não, né? Então tem, mas eles Isso aí, desenvolvem linguagem gestual. E aí tu consegue, eles dão, nem que seja pelo mínimo de abertura. linguagem corporal, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento a tudo. Sim, Então, assim, eu digo muito para as meninas, que são a maioria lá, né, que começam a trabalhar de estagiárias, enfim, muitas delas não têm conhecimento, né, nunca trabalharam com autista e nunca conviveram, porque a sim, maioria das pessoas, né, não tem, né, essa oportunidade de conviver com o autista ou trabalhar em outros locais. E aí elas perguntam, né, mas, né, como fazer? Daí é isso, é observar, é ficar atento, sim, e no dia a dia as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e aí a gente vai conseguindo atender as necessidades de cada um, a gente vai, então, fazendo acontecer muita coisa boa. sim, Então, uma coisa que a gente também, nós não pensamos ali na associação, é ter uma idade para a terminalidade deles, né? Eles entram ali com 18
E agora os nossos mais velhos já têm 38 anos, Sim, já temos autistas já com uma idade ali. certo. Então, é isso. Isso. E nos nossos cursos, que nós já fizemos vários, já participamos na Pandorga, já fomos para Brasília conhecer uma clínica muito bacana que atendia, fazia um trabalho assim paralelo com autistas e Downs e PCs. Nós vimos então assim a questão da afetividade do Down, né? Que o Down é muito afetivo e o autista também, porém o Down tem aquela facilidade de chegar, né? Sim, E o autista a gente tem que chamar, né? Tem que puxar para conseguir interagir, né? Então, assim, já fizemos uma caminhada ali. Só que o que a gente sente? Às vezes a gente se frustra um pouquinho das nossas qualificações, porque como eu falei no início ali, se fala muito só de crianças, né? sim, E aí, às vezes a gente vai com aquela expectativa, ai, vamos ver o que a gente vai, né, conseguir, assim, ouvir, trocar ideias, falar um pouquinho sobre uma outra faixa etária, que é a nossa, e às vezes a gente não consegue, né, sim, não, ainda as pessoas não têm tanto essa caminhada que vocês, eu sempre digo, vocês mães, são pós-graduadas, né? sim. Vocês sim são pós-graduadas em A gente autismo. conhece no olhar, né? Meu Deus, é isso É. aí. Cláudia, no meu tempo ali nós tínhamos um ambiente separado, escola, associação. Hoje parece que está no mesmo endereço. Como é que foi essa transição? O que aconteceu para que isso acontecesse de juntarem no mesmo espaço físico os atendimentos distintos? E, e também, assim, como os pais, os novos que estão entrando agora, né? Chegam para ti, o que eles colocam para ti, o que eles esperam da instituição, dos profissionais. Tá, então é assim, olha só. Como para nós é uma transição assim de escola para associação, é tudo muito fácil. Até o ano passado nós tivemos essa experiência. Por que aconteceu essa junção da escola com a associação? Porque nós estávamos num espaço cedido ali da prefeitura, né? Aquele terreno ali que nós tínhamos a nossa sede é da prefeitura e pediram para nós então sairmos por um tempo para que houvesse a construção da nova escola, Caminhos do Aprender. Sim, E aí nós não tínhamos um local e como ali na escola, né, Caminhos tinha um espaço, pensaram que a gente pudesse, então, dividir. Então, a ideia não foi fazer um trabalho em conjunto, mas dividir um mesmo espaço. E aí, a gente teve, então, essa experiência deste ano de receber os alunos que estavam saindo da escola sim, para a associação. Então, foi algo muito tranquilo essa transição para eles, porque alguns estavam quando não conheciam, tinham uma outra expectativa, até assim um pouco receosos, né? E aí, vendo o nosso trabalho e a gente trabalhando ali, claro que a gente acabou fazendo, né, atividades em comum, sim. né, juntos, foi bem tranquilo, assim, e bem bacana. Mas agora nós estamos em transição novamente, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, se a gente vai realmente dividir agora, continuar dividindo o espaço na nova escola, Sim. ou se a gente vai para um local só nosso. Né? Então, a gente ainda, nós não temos ainda uma resposta da prefeitura, enfim, se realmente a gente vai ficar ali, porque também há uma procura muito, muito, muito grande na escola.
e a escola ela vai ser nova, porém já com um espaço pequeno. Então, até por isso a gente não sabe se a gente vai permanecer no mesmo local. Sim, Mas assim, enquanto eu estava lá, porque eu ainda estou de licença, eu volto agora na semana que vem, eu recebia muita ligação, muita procura para crianças de diversas idades. sim. Corte ali, Eu tô deu te uma ouvindo. paradinha, agora voltou. Tá me ouvindo? Tô Ah, te ouvindo. beleza. Então a procura é enorme, né? Cada vez mais. E aí a orientação sempre que eu passei foi que procurassem a Secretaria de Educação, né? Sim, Para essas crianças não ficarem fora, né? Porque os pequenos também precisam, e o quanto antes eles estiverem numa escola regular, enfim, né? sim, Melhor, né? com Porque certeza. ali, por enquanto, na Caminhos, eles estão ainda entrando com 7 anos, mas a ideia é que também comecem a atender os pequenos. Sim, E é por isso que essa nova construção ali da escola já é pequena. sim. A demanda Então, a cresceu, gente né? está Já era grande na minha muito, época. imagina agora, né? Sim, Então, nós aqui na associação também, nós estamos este ano agora atendendo 19, mas a gente tem uma fila de espera. sim, Temos uma fila de espera. E só que o grande problema também, que você sabe, já passaram por isso, é a falta de profissionais, né? sim, A gente trabalha sempre assim com o mínimo de profissionais e é sempre correndo atrás da máquina. e qual é a E é isso. dificuldade, Cláudia, dessa capacitação? Os cursos, a profissionalização, o custo é muito elevado ou no plano de carreira de vocês eles não agregam muita coisa, então a procura já é pelos profissionais não é tanta? Qual é a dificuldade dessa especialização entre os profissionais? Eu acho que assim é uma coisa muito particular, né, Mira? Também, assim, não tem muito incentivo, vou te dizer que realmente na rede não há muito incentivo, né? Sim, E os profissionais acabam tendo que, aquele profissional que quer fazer uma qualificação, que quer fazer um curso, tem que pagar, tem que bancar, né? sim, Então, isso também dificulta um pouquinho, né? Então, eu, por exemplo, esse último curso que eu estou terminando agora, que eu fiz em aba, foi um curso bem caro, assim, né? Então, é aquela coisa, né? Às vezes tu tem que também optar, né? Vou, vou fazer, será que realmente vai me dar retorno? sim, Enfim, né? A gente sabe que sempre dá retorno, com certeza, né? Ali, quando tu tá ali no teu trabalho no dia a dia, tu percebe, né? Mas a pessoa que ainda não, né? Não está ali, né? Trabalhando, então às vezes eles ficam meio, né? Em dúvida se vale realmente a pena investir, né? sim. Nessa área. A gente sabe que sim, que é super importante, mas como eu disse, os incentivos são poucos. Sim, As meninas também, né? Os meninos, digo, que trabalham de estagiários, eles também ganham um pouquinho, né? E às vezes tu tem um baita de um profissional. sim, Eu já tive vários, assim, sabe? Profissionais maravilhosos, mas às vezes eles acabam saindo à procura de, né, ganhar um pouquinho mais para poder também manter, né, seus cursos ali na faculdade, enfim, né? sim, Então, tem tudo isso também, né? sim, Que não é fácil. acredito. E fala um pouquinho sobre a equipe que atende os jovens, né? A clientela aí da PAC, a Isso. especialização. Fala um pouquinho também da especialização. Tá, então assim, nós temos
o Tiago, né, que é o professor de educação física, somos parceiros, assim, estamos juntos ali desde o do início, né, Sim, da PAC. Uh, Agora nós temos mais uma pedagoga e nós temos duas psicólogas. Uma psicóloga, a Bruna, e temos uma estagiária de psicologia também. Então, a nossa equipe ainda está bem reduzida. Hoje a gente até vai fazer uma reuniãozinha, né, com a diretoria, porque a gente precisa de mais profissionais, né, porque a demanda é enorme, né? Imagina 19, né? sim, Então, assim, e os nossos atendimentos continuam à tarde. Aí a gente faz um cronograma, né, para poder dividi-los e poder atendê-los em função até desses poucos profissionais, né, para atendê-los, né? sim, Então, assim, qual é a ideia também, o objetivo de trabalho agora na associação? O maior deles é a socialização, né? Eles sim, querem estar lá conosco, eles querem estar lá conversando, eles querem estar lá fazendo coisas que eles gostem de fazer. Então, a gente investe muito em projetos, né? A gente já tem alguns, assim, há anos. Um deles é um que dá muito, muito certo e que eles amam. E a gente tem, então, esse projeto de ecoterapia, que a sim. gente faz no Aras, lá no Recanto Gaúcho, em Tuiuti, e eles amam de paixão. É um local assim que natureza, né? Sim, Adoram, né? Porque assim é um lugar muito bonito. Gostam dos animais, porque além dos cavalos tem outros animais, né? Tem cachorros, tem outros sim, bichinhos que eles também gostam, né? Claro que tem alguns que não gostam, mas eles interagem de outra forma, né? E assim, a maneira como eles já lá nos recebem. Então, assim, parece que a gente está em casa lá com eles, né? Então, é muito bacana. Então, essa é a nossa ideia, sair muito com eles. A sim. gente caminha muito pelo bairro ali. A gente procura, então, vai na floricultura, faz compra. Então, atividades do dia a dia com eles, né? Sim. Faz compras, vai fazer um lanche, vai tomar um sorvete, né? Vai dar uma volta pelo centro, vai, enfim, né? A gente procura fazer esse tipo de atividade e fazer com que a comunidade também veja que nós estamos ali, né? E que acolha, né? E que é assim, que são os outros que têm que se adaptar, né? Sim, Não somos autistas, sim. né? São as pessoas que estão ao redor que A gente até precisam nos oferece a eles acolher. outros ambientes, né? Para ver aceitação. Mas, na verdade, é eles que ditam as regras. Aham. Mas então, assim, ó, é tudo como tu disseste. Em casa, às vezes eles é uma coisa, mas quando eles estão assim, interagindo já, e como ali eles já se conhecem há anos, eles já têm uma, uma ligação, assim, eles interagem todos muito bem e a maioria participa, Sim, né? Então, assim, claro que a gente sabe que tem um que outro que não vai curtir tanto tal atividade, ou sair, ou sim, enfim, mas, né, a gente procura também respeitar, né, as necessidades de cada um, assim, mas é tudo muito, muito tranquilo, sim, né? Eu lembro, eu sempre digo assim, eu lembro que para nós sair do portão com vários lá no início era uma loucura, porque cada um saía para um lado sim, e aí conseguir reunir todo mundo, ou para tirar uma foto. Bom, sim. agora a gente fala em, tá, vamos tirar uma foto, eles já, Se sabe, eles Aham. já Eles têm. organizam, já. Aham. Então, assim, já tem toda uma rotina, né, que eles estão acostumados. Então, só imaginem ali o período da pandemia, que muitos deles só voltaram este ano, O meu ainda né? não Então, voltou, tem. mas estou lutando para voltar.
Hoje já Pois mandei a é. documentação para a Associação Pandorga para poder voltar. Mas alguma coisa eu faço de atividade com o Felipe, assim, né? A gente faz algumas caminhadas aqui, porque onde eu moro é plano, né? Bem Agora, bom. faz uns 15, 20 dias, eu fui a Montenegro, então a gente foi fazer compras no mercado, a gente leva ali junto, aí a gente faz ele Isso empurrar aí. o carrinho, né? Coisas. Eu vejo, né, que tu pede para ele secar a louça, né, Sim, Felipe? esse é Ai, de que mais amor. dificultoso, mas o importante é a Aham. resposta que ele Ajudar a dá. mãe. E assim, ó, eu gravo essas coisas assim, né? De certas pessoas pensam assim, nossa, nada a ver, né? Só que daí eu pego outro celular e boto para ele ouvir o que foi gravado. E ele reage muito Ah, positivamente com isso também, né? olha bem, Ele né? reage É o que eu positivamente. sempre digo. Ele se Porque assim, ó, ouvindo. isso, e tem muitas pessoas também o que que eu percebo assim das pessoas que não elas ficam um pouco aflitas porque não sabem como agir, né? Sim, E aí eu sempre digo, a gente sempre recebeu muita visita ali na associação, né? E daí as pessoas eu via que ficavam um pouco assim, daí tranquilo, tem que agir, né, com sim, naturalidade, naturalmente. E eles a mesma coisa. Então assim, como eles foram tão sempre acostumados com muita gente, então assim para eles o entro, o saio não desestabiliza muito, né? Eles ficam já tranquilos. Tem uns que nem dão bola, dão uma olhada e já sim, tem os que chegam, já conversam, tem outros que, né? Enfim. sim, Então é bem isso que tu falou, né? Mas o importante é estar sempre estimulando, né? sim. As caminhadas são importantes, né? Os passeios, E idas em locais sim. diferentes. O Felipe, eu não sei, né? Porque eu não estou tendo muito acesso, assim, muito troca de experiência com outras mães pela distância. Mas o meu, por exemplo, Aham, a gente tenta ingressar ele em ambientes diferentes. A gente, ele vai na beira do rio, a gente leva ele junto. Eu vou na igreja, olha eu ali. levo ele junto. Então já tem aquela questão da música, né? Da musicalidade que a gente consegue extrair muito deles, né? Então, na igreja é uma aceitação ótima, porque ele adora ouvir os instrumentos. Então, ele Olha já é ali. perceptivo, ele já conhece as vozes ali, que, né, ele já conhece as pessoas, embora ele não enxergue, ele tem essa percepção, né, de escutar as vozes, de Ainda. reconhecer, de aceitar. Mas, Aham, claro, tem momentos que ele não vai aceitar, ele já levantou e já saiu a passo, tá. Isso aí. né? Que tem que sair correndo. Tem que ir atrás, né? Então, Tem que correr, né? como é que eu vou explicar? Essa troca dos pais com os filhos também eu acho muito importante, sabe? Essas experimentações que nós deveríamos ter mais com eles, porque nós É pais já verdade. temos uma vida tão limitada, tão pouca socialização, quase nada. Então, a gente devia se experimentar para nós mesmos, que nós temos que ficar ali em casa, em torno dos compromissos deles, dos afazeres, e escola, e casa, e comida, sem muita vida social. Então, nós devíamos também se permitir essas experiências novas com eles. Porque, independente de qualquer. Onde nós iremos, eles vão ter que ir junto, salvo Aham. alguns É isso poucos que tem alguém onde deixar, aqui, né? Mas a maioria não tem onde deixar. que é raro, né, amiga? Exato. É. Então a gente também deveria se experimentar essas experiências, né? Pais e filhos, mães e filhos, Aham. né? Então é desafio, é desafio. Muitos acham... Eu também teve épocas da minha vida que eu não queria sair mais com ele pela dificuldade que eu estava enfrentando naquela circunstância, naquele momento. Mas aí eu dava um tempo para mim, eu dava um tempo para ele e depois eu permanecia, eu continuava, eu ia atrás, né? Isso Então aí, eu tem que sempre existir, né? sim, então eu procuro tentar, mesmo dentro das minhas limitações, experimentar algumas coisas novas, fazer alguma coisa de diferente, né?
E isso tem dado bom resultado, apesar de toda a limitação que o Felipe veio a adquirir ao longo dessa caminhada. Por exemplo, quando ele começou, ele enxergava, ele corria, ele andava, ele fazia jogos de encaixe, ele participava, e aí ao longo foi entrando outras comorbidades e outras, né? E assim mesmo, conforme a dificuldade veio entrando, eu fui correndo atrás e fui me adaptando à nova realidade Adaptando, né? Adaptando. e É isso, né? tentando ingressar outras coisas, né? E aí eu ia te perguntar como é o relacionamento com as outras instituições. Nós sabemos que nós temos várias instituições para Down, né? Para físico, para deficiente visual. Sim, Como é esse relacionamento com as outras instituições e quais as os outras. desafios que estão sendo Então, encontrados nesse momento? sim, eu acho que assim, ó, não há muita troca assim não há, sabe? Não existe muita troca. Eu sempre procurei chamar algumas instituições. Nós nos conhecemos, né? Então, Sim, assim, porque a maioria faz parte do conselho, né, da pessoa com deficiência, que é o Comudef, né? sim, Então, todos nós nos conhecemos, porém, uh, a única vez que eu sinto assim que acontece aquela união assim é quando se vai fazer alguma ação, né? Que já aconteceram algumas ao longo desses anos, né? sim, Para arrecadar fundos, né? Para cada instituição, ou na Semana da Pessoa com Deficiência, né? Que é ali em agosto. E assim, a gente, claro, a gente se encontra em algumas capacitações, enfim, né? Mas também o que eu sinto é que se tem uma abertura. Se por exemplo, eu for pedir um auxílio para a DEF, de alguma forma eles vão tentar me auxiliar, assim sim, como com a Anjos, enfim, né? sim, E isso acontece. Mas não se tem um trabalho, né, em conjunto, assim, sim, porque me parece que é aquilo. Nós, assim, ó, às vezes a gente tem o autista que tem também uma deficiência física, pode ter né, pode ter a deficiência auditiva, pode ter a deficiência visual associada, e porém, né, o que prevalece é o autismo. Então, a gente trabalha nessa linha, né? E assim as outras, penso que também as outras instituições fazem da mesma forma, né? sim, Essas outras questões, assim, né, para desenvolver o trabalho. sim, E, e ainda a gente precisa, penso que sim, a gente precisaria trabalhar mais em conjunto no sentido para conseguir mais, né, sim, atender mais todas as deficiências, né, e todas as necessidades que cada uma tem, né, sim. que isso é importante. A instituição, Mas, sim. A instituição oferece alguma coisa voltado só para os pais? sim, enquanto tu falava ali, até a Silvana colocou ali que eles adoram música, né? A gente faz, claro que ali, época de pandemia, a gente parou, no passado não aconteceu, mas a gente desenvolve há alguns anos, a gente tem um grupo que se chama Grupo de Famílias, um encontro de famílias. E esse encontro é o espaço que se tem com o olhar do cuidador, né? Seja ele a mãe, o pai, enfim, né? Quem é responsável por essa pessoa, por essa criança, né? Que tem autismo. Então, ele ocorre uma vez por mês
E esse espaço realmente é para fazer essa troca, Mira, que tu colocaste, que como é importante, né? Porque às vezes aquilo que tu vai trocar uma ideia sobre o Felipe, por exemplo, vai ajudar uma outra mãe, né? Sim, Em algum sentido, em alguma necessidade que ela tem ali no seu dia a dia. Então, isso é bem importante. E até para questões assim, para realmente desabafar, sim. né? Às vezes sair um pouquinho de casa, a gente faz assim, não sempre, mas que tal a gente vai se reunir num outro local também, tomar um suco, tomar um café, né, dar umas risadas, né, ou fazer, já fizemos também, recebemos profissionais que trabalharam com essas mães, na época o seu Sebastião também ainda participava, agora ele já consegue voltar também, isso a gente ficou muito feliz. Eu ainda quero conversar com ele e Uma fazer. terapia, Eu quero fazer um encontro com ele porque é uma realidade do meu círculo de amizade, é uma realidade única, um pai sozinho, pai, né? geralmente é mãe. Isso é E eu acho que vai assim agregar muito, sabe? Ele acho que ele tem muita coisa para ensinar a muito. gente. Muito. Nós temos ali na associação o pai da Gisele. Sim, Ele é bem presente, né? Assim, então é ele que toma conta realmente da Gisele, e além da Gisele, da esposa, né? sim, Então, eu sempre digo para ele, seu Darcy, mas quem olha pelo senhor, né? sim, Porque é complicado, né? sim, Então, assim, então a gente tem também esse cuidado de também ter esse espaço para que os pais possam, né, estar sim, ali conosco, conversando um pouquinho, né, de repente, às vezes, comer uma coisinha sim, diferente, falar de uma coisa sim. diferente, Na minha né? época tinha, Isso é era oferecido importante. artes, né, pra gente desenvolver. Só que assim, ó, vou falar a verdade. A aceitação não era boa, por quê? Os pais estavam cansados, assim, era uma caminhada, era um começo de caminhada. Então nós queríamos aproveitar esse espaço que eles tinham, esse tempo na instituição para nós fazer Sim, as nossas coisas. E nós não valorizávamos muito esse encontro entre pais e mães. Hoje eu já penso diferente. Eu acho que nós devíamos nos permitir tirar um dia por semana para se encontrar, quando a instituição promove isso, ou os próprios pais conversarem entre si e tirar um tempo para si e se encontrar com essas pessoas ou promover alguma coisa que vai fazer bem para a pessoa, né? Não só largar o filho na instituição e eu quero descansar. Sim, a gente quer descansar, é verdade. Sim, a gente sabe que é importante, sabe? mas Mas, né, a gente sabe que precisa, tem compromisso que a gente precisa fazer e a gente aproveita esse tempo. Mas seria tão bom que a gente pensasse um pouquinho diferente e se permitisse sair um pouquinho e dizer assim, largar tudo verdade, assim e dizer, hoje, enquanto meu filho está lá sendo cuidado, está sendo trabalhado, eu vou tirar um tempo para mim. Hoje eu vou me encontrar com uma isso amiga, vou tomar um café, um suco, um chimarrão, vou. Devia se permitir, sabe? Na minha época a gente muito pouco se permitia, porque a gente achava que tinha que priorizar os filhos e os compromissos. Sim, a gente tem que priorizar, fato. Eles vão estar sempre conosco e nós, né? Mas a gente devia, nós pais, se permitir esse momento, porque vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai se sentir muito mais sozinhos, a solidão vai vir. Então é bom a gente ter um dia, pelo menos a gente tirar um dia e dizer assim: hoje eu não quero saber da minha casa, hoje eu não quero saber de compromisso, hoje eu quero tirar um dia para mim. Isso vai fazer bem para o próprio pai, para a própria mãe, se ela conseguir, né, desconstruir essa ideia de que a gente tem que aproveitar o tempo que eles estão lá para resolver, para fazer coisas.
Então, se eles conseguissem se desconstruir essa ideia e construir que, eu mereço também um dia para mim, eu mereço um espaço para mim. Eu te digo isso assim, ó, porque no começo eu fiz 6 meses de adaptação na Associação Pandorga. E foi me oferecido, como eu tinha que ficar lá e eram municípios diferentes, eu não podia voltar para casa, foi me oferecido 3 atividades. Ou eu ia numa igreja fazer voluntariado, ou eu fazia pilates, né, 1 hora de pilates, 1 hora e pouco, ou agora eu não me lembro qual era a outra atividade. Ou caminhar, ou ficar livre ali, eu ficar troteando na estrada. E eu escolhi fazer pilates. Foi assim uns 6 meses da minha vida que assim mudou minha forma de pensar, meu estado de espírito, de ânimo, né? E isso me ajudou bastante. Agora, se Deus quiser e Ele permitir que o Felipe volte, eu vou ver o que a instituição vai me oferecer. Se ela me oferecer voluntariado, eu já faço voluntariado há 2 anos e meio aqui, né? Eu já tendo família em situação Imagina. de vulnerabilidade. Então, eu vou aceitar, eu vou me permitir, enquanto o Felipe está sendo atendido, tirar um tempo só para mim. Ou uma atividade física. O que a instituição me oferecer, eu vou aceitar. Nossa, como é importante, né? Sim. Meu Deus. Se todos A os gente pais pensassem precisa. assim, são 3 tardes, eu não sei aí como é que está funcionando com vocês aí. Esse ano está bem complicado para nós. Eles estão recebendo atendimento uma tarde. Sim, Então, cada um está indo uma tarde na semana. Enquanto que os outros anos eles iam 3 tardes. Mas aos pouquinhos a gente sim, espera que a gente vai conseguir reorganizar até pela questão do espaço, né, sim. também. Hoje, quando eu falei com a Raide, ela me ofereceu de novo 3 tardes, como era antes. E aí eu aceitei, daí eu já mandei a documentação, né, a decisão judicial e tudo mais. E aí eu disse para ela, só que eu vou ter que pedir para ti fazer essa mão aí para mim, porque eu não tô podendo sair. Mas se Deus quiser e ele voltar, que eu já falei com o pai dele, ele aceitou, ele disse assim, sim, sim, pode mandar, eu vou me permitir. E o pai dele até me deu todo o apoio, ele disse assim, vai, fica lá, se eles oferecerem uma atividade para te fazer uma coisa diferente, faz. Ele disse que é bom tu também sair. Coisa que anos atrás, no começo da minha caminhada, o pai de Felipe não se expressava assim, né? Então, eu, Tudo bem, eu, que bom. eu queria, assim, deixar para as mães que se elas conseguissem, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas se elas conseguirem se permitir, larguem tudo. É só um dia. Não vai ser toda semana, entende? Mas um dia, uma vez por mês que seja, sei lá, conforme as condições de cada um, se permita, se permita. Isso é muito, Isso aí. isso é muito importante. Porque isso vai refletir, né, Mira? Vai refletir. Tu estando bem, vai refletir, né, na tua vida ali, no teu dia a dia com o Sim, Felipe e com as pessoas que estão ao redor, né? sim, Meu Deus, a gente precisa daquela válvula de escape, né? sim, Nem que seja, como tu dissesse, uma vez por mês, né? Uma vez a cada 15 dias, enfim, sim. né? Mas é bem importante. Então, sim, a gente sempre teve esse olhar também pro cuidador, né? Que a gente sabe, nossa, quanto é difícil, porque eu sempre digo também para o pessoal, né? Nós estamos ali algumas horas, né? E vocês, A vida toda. né? Todo dia, a vida toda, né? Então, assim, a gente sabe quanto é prazeroso, porém também quantas dificuldades se encontra, né? Sim, sim, sim. É aquilo que eu E digo. isso Se é pudesse que permitir, é o natural. eu diria assim, ó, se permita, porque isso vai mudar algo dentro de ti e vai mudar o teu atendimento, assim, o teu relacionamento com o teu filho. É aquilo que te Isso disse, se aí. a mãe e o pai estiverem bem, vai ser assim, ó, muito, muito, muito acrescentar na vida deles, né?
Porque eles são perceptivos, Isso. eles sabem, eles sentem, eles ouvem. Eles podem não Eles falar, sentem não participar das tudo. conversas, mas eles sabem, eles ouvem. Isso é uma coisa também bem importante, assim, porque às vezes as pessoas nos questionam, né? Ai, mas como é que vocês fazem, né? Tipo, com quem não é oral, né? Quem não é vocal. Normal, é a mesma A coisa. Silvana, Eles se comunicam. a gente dá um jeito. É isso aí. A Sil é a nossa maior parceira lá na associação. Então, assim, meu Deus do céu. E aí a gente também percebe que isso reflete, meu Deus, Reflete. totalmente Eu ali fui, eu fui no para Bento desenvolvimento dele. Eu fui para Bento semana passada, porque o Felipe teve uma convulsão, então eu tive que ir em médico, fazer assim, a reavaliação da medicação, aquela coisa toda. E eu convidei a Anitta, eu disse, Anitta, eu não posso ir até tua casa, vem até minha, onde eu tô. E ela veio com o Luciano. Então, assim, foi Ah, assim, a gente não ficou a tarde inteira junto. Não. Mas a gente ficou uma hora e pouco junto, duas que seja, já, né? A gente não pensou no tempo. A gente matou a saudade. Os filhos estavam juntos, né? que Conversamos, lindo. tomamos chimarrão e o Luciano interagindo conosco, né? Então, assim, isso é importante, entendeu? Isso é importante. E a gente sabe Muito. que a nossa amiga, a nossa guerreira, a Anitta, ela teve uma perda muito grande agora recentemente, né? Então, Isso. e ela sempre foi muito Ali, guerreira, ela sempre foi uma mulher, assim, desde que eu conheço ela, acho que o Felipe tinha 5 anos, 4 anos. Ela é a Anitta que ela sempre foi, sabe? Se um dia ela chorou, eu não vi essa mulher chorar. é, Porque ela é era o que eu assim, ia dizer, aquele sorriso. ela sempre tem uma palavra de ânimo para te dar, ela sempre tem algo para te dizer e ela tem dificuldades. Ela é uma mãe como eu, como a Sil, como a Thaís, como o seu Sebastião. E ela tem dificuldades. E ela tem a casa para cuidar. Ela tem filho, né? Então, assim, é uma mulher que eu admiro muito e eu já convidei ela e eu tô só dando um tempo para ela, né, passar esse momento. Pois Mas é. eu quero conversar com ela porque ela tem muito, muito para ensinar ainda, muito para agregar e ela é uma pessoa incrível. Então, assim, foram 2 horas, como eu disse para vocês, mas foram 2 horas que o meu dia e o dia, né, o nosso dia, creio que dela também, foi diferente, foi regozijante, foi alegre, né? Então, Meu Deus. se permitir, Sil, se permita. Tu deve ter uma amiga que tu goste muito, né? Ou seja, mãe especial. Se permita, uma tarde, entendeu? Depois tu vai se adaptando, daí tu vai fazendo teus coisas, aí, né? Não tô dizendo que tem que sair todo dia, toda hora, mas quando consegue, se permita. Tu vai ver que vai te fazer muito bem. Faz muito bem isso. Fala um Isso pouquinho aí. Tu mais sabe sobre. que outro dia também as gurias que se encontraram também falaram que foi ótimo, até era para eu ter ido. A Marisa se encontrou com a cuidadora do Felipe, do Sim, Felipão. sim, sim, Amara, sim. Então, isso, Nara, porque eu encontrei ela daí no centro, acho que foi semana passada e tal, e daí eu só, e aquele dia eu não consegui. Ela disse, ah, mas foi ótimo, tem que ver, né? Eles dois também, eles como eles gostam quando eles se encontram, né? Sim, E assim, e eles se entendem do jeitinho deles, sim, né? A sim, gente sabe que acontece isso, sim. né? E Então isso é importante. é bem bacana. Cláudia, fala um pouquinho sobre o autismo em jovens, adultos, né? Como é difícil, é diferente, aliás, de criança, né? Do atendimento com a criança. Fala um pouquinho mais sobre no caso agora, a nossa realidade, que é jovens adultos, né? Isso. Então, assim, como eu te disse, né, eles já estão numa outra fase, né? Também é uma outra fase. Outro dia eu ouvia um áudio de um neuro que ele colocava.
que é uma outra fase também da maturação cerebral, né? Sim, Então é por isso que também é tão diferente, né? Eles agem de outra forma, então é tudo mais estável, tudo mais estabilizado. Dificilmente vai ter um surto, né? Vai, acontece, sim, acontece, mas não é algo que aconteça como acontece quando eles são menores. As birras também são menos frequentes, sim, né? Então, tudo a gente, tudo já é diferente nessa faixa etária, assim. Né? Eles, me parece que eles compreendem as coisas de outra forma, eles conseguem compreender também, né? E outra coisa, o que também faz com que eles criem essa estabilidade é toda a questão da organização, né? As pessoas que estão, a aceitação, as pessoas que estão ali com eles, né, também, eles têm que se sentir seguros. Então, assim, ó, se eles se sentem seguros, tranquilo, né, eles ficam abertos às possibilidades que a gente oferece. Então, o que a gente tem que passar para eles é a segurança. Então, assim, como passar isso? O que, que a gente faz no nosso dia a dia? A gente conversa muito com eles. Tudo a gente mostra o que vai acontecer. Né? Então, eles já vão. Claro, às vezes se cria um pouquinho de ansiedade, porém, eles já sabem que a rotina é essa, aquilo que vai acontecer. Né? Então, se cria um ambiente que eles ficam tranquilos, e sim, essa tranquilidade faz com que as atividades aconteçam e que tudo flua, né, melhor. Né? Então, assim, sim. o diálogo é muito importante. A conversa. Ah, mas ele não fala. Não fala, mas ele ouve. Entende? Ele enxerga, né? Ele entende. Ele tem. Eu sempre digo, tá, não fala, mas não fala? Não fala, mas né, a gente tem todos os outros sentidos que pode ser Desenvolver. mais aguçado, agora no caso do Felipe, né, que perdeu a visão, então imagina a audição dele agora mais aguçada ainda, e é por aí, né? Sim, Então é isso, a ideia é essa, é conversar muito, deixá-los seguros, né? sim. E aí Tudo flui, né? tudo acontece. Claro, a gente sabe que às vezes, né, algumas. A gente sempre fala, bom, plano A e B, né? A gente tem que ter sempre uma carta na manga, né? Se Sim, não der certo por aqui, né? sim. Pegamos um outro caminho. Cláudia, E é vamos nos isso. E outro encaminhando para prazer, as considerações finais, que eu estou sem bateria e eu vou lá no outro ambiente para nós não perder a conexão. Fala um tá pouquinho, então, bom. faz as considerações finais, que tu tem para dizer para os profissionais. Ah, e o que eu tenho para dizer é assim, ó, gente, vamos trabalhar com inclusão, que é muito prazeroso, meu Deus do céu, sabe? Assim, ó, a gente só recebe de volta. É, então, assim, é tão bom, é tão prazeroso, né? Então, é importante, é importante. Então, eu sempre falo para a gurizada, ai, vamos lá, vamos continuar nessa caminhada aí que a gente só colhe coisas boas, com certeza. Com certeza. São uma caixinha de surpresa mesmo, Sil. Cláudia, foi um prazer conversar contigo, trocar essa experiência, essa ideia, Igualmente. né? Que vocês Isso aí, consigam. o dia que vierem, se vocês vierem para cá e nos procurem, nos visitem. A gente, como eu disse, a gente sempre gosta de receber visitas, Sim, são sempre bem-vindos. pretendo ir lá E ver, Mira, rever continua com essa ideia. as crianças, né?
as mães. Isso, Quero as agradecer a crianças presença grandes. das mães que participaram, que ficaram só escutando, as que interagiram. Ó. Quero agradecer a oportunidade que nós tivemos de conversar. Eu acho não, tenho certeza, foi muito enriquecedor. E o intuito aqui é ajudar pessoas, né? Ajudar outras pessoas que estão. Falar um pouquinho sobre autismo, né, Mira? Sim, Que é que se as pessoas também, é o que eu sempre digo, se agissem com mais naturalidade, não precisa ter medo, não, né? sim, com É certeza. só agir com naturalidade, Com é certeza. respeitar, né? E é isso. Sim. Então tá, Cláudia, muito boa tarde para ti, muito obrigado pela tua participação, por me ajudar nesse trabalho, né, de ajudar outras Não, vidas. eu que agradeço e estamos aí. Quando precisar da nossa ajuda para alguma coisa, é só nos procurar, Tá tá certo, bom? então. Muito obrigada. Joia, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.